A Islândia é um país nórdico insular ligado política e culturalmente ao continente europeu, localizado entre o Oceano Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Com uma área de aproximadamente 103.125 km², a Islândia é o 17º maior país da Europa e o 106º maior país do mundo. E com uma população de cerca de 390 mil habitantes, a Islândia é o 46º país mais populoso da Europa e o menos densamente povoado do continente, e apenas o 171º país mais populoso do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse país que foi colonizado pelos vikings e que é considerado o país mais seguro do mundo na atualidade. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A Islândia permaneceu como uma das últimas grandes ilhas desabitadas do mundo e a data em que os primeiros humanos chegaram na ilha é incerta. Algumas moedas romanas do século III foram encontradas na atual Islândia, mas não se sabe se foram levadas para lá nessa época ou se chegaram mais tarde com os vikings. Algumas evidências literárias sugerem que monges irlandeses podem ter sido os primeiros humanos a terem se estabelecido na ilha. O livro Landnámabók, também conhecido como o Livro dos Assentamentos, que foi escrito no ano 1100, menciona a presença de monges irlandeses chamados papar e diz que eles deixaram para trás livros, sinos e outros itens. O livro Íslendingabók do estudioso Ari Thorgilsson reafirma que itens usados pelos monges irlandeses foram encontrados mais tarde pelos colonos nórdicos, mas nenhum desses artefatos foram encontrados por arqueólogos. De acordo com Landnámabók, a Islândia foi descoberta no século IX por um viking chamado Nodod. Ele navegava da Noruega para as Ilhas Faroe, mas se perdeu e foi levado para a costa da Islândia, próxima à atual cidade de Heiðarfjörður. Como nevava nesse momento, ele acabou dando à ilha o nome de Snæland, que significa Terra da Neve. A chegada de Nodod foi seguida pela chegada do marinheiro sueco Gardar Svavarsson, que também derivou acidentalmente para a costa da Islândia. Foi ele quem descobriu que se tratava de uma ilha e deu a ela o nome de Gardarshólmi, que significa Ilhota de Gardar. Pouco tempo depois, Hrafna Flokvilgerdarson se tornou o primeiro nórdico a viajar intencionalmente para a ilha e, após avistar um grande fiord cheio de gelo, deu a ela o nome de Island, ou Islândia em português, que significa Terra do Gelo. Em 874, o chefe norueguês chamado Ingolfur Arnarsson e sua esposa Halveig Frodadóttir se tornaram os primeiros colonizadores permanentes da Islândia. Ao se aproximar da costa da ilha, Arnarsson jogou 2 pilares esculpidos de madeira no mar e prometeu estabelecer um assentamento onde os pilares chegassem. Os pilares foram encontrados no sudoeste da península conhecida hoje como Reykjanescad, onde Arnarsson e sua família se estabeleceram. Eles deram ao lugar o nome de Reykjavik, ou Baía da Fumaça em português, provavelmente por causa do vapor geotérmico que subia da terra. Nas décadas seguintes, Ingolfur Arnarsson foi seguido por muitos outros chefes noruegueses e suas famílias escravos, além de irlandeses e escoceses que num prazo de aproximadamente 60 anos, colonizaram todas as áreas habitáveis da Islândia. Em 930, os chefes governantes estabeleceram uma assembleia chamada de Althing, considerado um dos parlamentos mais antigos do mundo, e deram origem à comunidade islandesa, também chamada de Estado Livre da Islândia. A assembleia se reunia todos os verões num local chamado Thingvellir para alterar leis, resolver disputas e julgar as ações judiciais. Os colonos da Islândia eram pagãos e adoravam deuses nórdicos como Odin, Thor e Freyr, mas durante o século X, a pressão política para a conversão ao cristianismo na Europa aumentou e muitos islandeses aceitaram a nova religião. Com isso, uma guerra civil entre grupos religiosos parecia iminente. Então, no ano 1000, o Althing decidiu que todo o país deveria se converter ao cristianismo, mas que os pagãos teriam liberdade para adorar seus deuses, e em 1056, o clérigo Sleifur Gissurarsson se tornou o primeiro bispo da Islândia. Durante os séculos XI e XII, a centralização do poder diminuiu a liberdade dos agricultores e dos chefes locais e levou a um crescente aumento de poder de algumas famílias e dos seus líderes. Em 1200,
Teve início a Era dos Sturlungs, quando Sturla Thordarson e seus filhos, que eram de um clã que lutavam pelo poder, causaram estragos por toda a ilha. Em 1220, Snorri Sturluson se tornou vassalo do rei Hakon IV da Noruega, e o poder do rei da Noruega sobre a Islândia aumentou cada vez mais a partir desse momento. Em 1262, depois de décadas de conflito interno, os chefes islandeses assinaram a antiga aliança, estabelecendo uma união com a monarquia norueguesa e aceitando a soberania da Noruega sobre toda a ilha. Em 1319, é formada uma união entre o Reino da Noruega e o Reino da Suécia, quando Magno IV foi eleito rei da Suécia e aclamado rei hereditário da Noruega. A Islândia fez parte dessa união até 1355, quando o filho mais velho de Magno, chamado Hakon VI, atingiu a maioridade e assumiu o trono da Noruega. Em 1380, o Reino da Noruega entrou em uma união pessoal com o Reino da Dinamarca, quando o rei Olaf II da Dinamarca se tornou também o rei Olav IV da Noruega. Com a morte de Olaf em 1387, sua mãe Margarete I assumiu o trono e uniu os reinos da Dinamarca, Suécia e Noruega. Essa união foi formalizada em 1397 com a assinatura do Tratado de Kalmar, que estabeleceu a União de Kalmar, ao qual a Islândia passou a fazer parte. Durante esse período, o comércio da Islândia caiu consideravelmente, já que a Dinamarca não dependia do peixe e da lã caseira da Islândia como a Noruega. Isso atraiu comerciantes e pescadores ingleses para a região, e o século XV ficou conhecido como a Era Inglesa na história da Islândia. Em 1523, a União de Kalmar chegou ao fim, e a Islândia passou a fazer parte do Reino da Dinamarca-Noruega, e o século XVI passaria a ser conhecido como a Era Alemã, devido à proeminência dos comerciantes alemães. Em 1550, o rei Cristiano III impôs violentamente uma reforma luterana na Islândia, e em 1602, a Islândia foi proibida de comercializar com outros países que não fosse a Dinamarca, na tentativa dos dinamarqueses de manter o monopólio comercial em suas mãos. No entanto, a Dinamarca-Noruega não ofereceu proteção suficiente à Islândia e a ilha foi invadida em 1627 por piratas berberes. Eles sequestraram cerca de 300 islandeses para a escravidão, no episódio que ficou conhecido como os Raptos Turcos. Em 1783, o vulcão Laki entrou em erupção e a inundação de lava, cinzas e fumaça matou cerca de 9.000 pessoas e 80% do gado. A fome nos anos seguintes tirou a vida de cerca de 1/4 da população, e esse período ficou conhecido como Dificuldades da Névoa. Em 1814, com a derrota do Reino da Dinamarca-Noruega nas Guerras Napoleônicas, o Reino da Noruega foi cedido ao rei da Suécia através do Tratado de Kiel, mas as colônias da Dinamarca-Noruega, incluindo a Islândia, permaneceram em posse do Reino da Dinamarca. Durante o século XIX, uma consciência nacional começou a ser revivida na Islândia, inspiradas nas ideias nacionalistas da Europa continental, e um movimento de independência se desenvolveu sob a liderança de um advogado chamado Jon Sigurdsson. Em 1874, a Dinamarca concedeu à Islândia uma constituição e um governo interno, e a Islândia conquista uma grande autonomia. Em 1903, a Constituição foi revista, estabelecendo um ministro dos assuntos islandeses residente em Reykjavik, dos quais Hannes Hafstein foi o primeiro. O governo competente da Islândia nos assuntos internos e nas relações com outros estados, enquanto as relações com a Dinamarca foram interrompidas durante a Primeira Guerra Mundial, mostrou que a Islândia era capaz de adquirir mais poderes. Então, em 1º de dezembro de 1918, a Islândia e a Dinamarca assinaram o Ato de União Dinamarquês-Islandês. Esse ato reconheceu o Reino da Islândia como um estado totalmente soberano, unido à Dinamarca em uma união pessoal com o rei dinamarquês. A Dinamarca continuou representando a Islândia nos assuntos externos e de defesa, e a Islândia adotou a sua própria bandeira. Em 9 de abril de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, teve início a ocupação da Dinamarca pelas forças alemãs, e a comunicação entre a Islândia e a Dinamarca foi cortada. Como resultado, o parlamento da Islândia assumiu o controle temporário das relações exteriores e da guarda costeira e elegeu Sven Björnsson como governador provisório, o que deu total soberania à Islândia.
Para se manter neutra na guerra, a Islândia recusou proteção do Reino Unido, mas para evitar a ocupação alemã da ilha, os britânicos invadiram a Islândia no que ficou conhecido como Operação Fork. E em julho de 1941, a responsabilidade pela ocupação e defesa da Islândia passou para os Estados Unidos. A partir de 20 de maio de 1944, os islandeses votaram num plebiscito de 4 dias sobre a possibilidade de encerrar a união pessoal com o rei da Dinamarca e estabelecer uma república. A votação foi de 97% a favor do fim da união e 95% a favor de uma nova constituição republicana. Em 17 de junho de 1944, a Islândia se tornou uma república independente, tendo Sven Björnsson como primeiro presidente e a cidade de Reykjavik como capital. Durante a Segunda Guerra, a Islândia acumulou consideráveis reservas monetárias em bancos estrangeiros e recebeu a maior ajuda per capita do Plano Marshall do que qualquer outro país, o que acabou levando prosperidade ao povo islandês. O novo governo republicano decidiu aplicar os fundos na renovação geral da frota pesqueira, na construção de instalações de processamento de pescado, na construção de uma fábrica de cimento e fertilizantes e na modernização geral da agricultura. Essas ações visavam manter o nível de vida dos islandeses tão alto quanto o nível dos prósperos anos de guerra. Em 1949, a Islândia se tornou um dos membros fundadores da OTAN, com a garantia de que nunca participaria de ações ofensivas contra qualquer outra nação. Em 1950, a pedido das autoridades militares da OTAN, os Estados Unidos e a Islândia concordaram que os Estados Unidos deveriam novamente assumir a responsabilidade pela defesa da Islândia, o que acabou sendo formalizado em um acordo assinado em 5 de maio de 1951. Entre 1958 e 1976, ocorreram uma série de disputas militarizadas entre a Islândia e o Reino Unido que ficaram conhecidas como as Guerras do Bacalhau, pelos direitos de pesca nas águas do Atlântico Norte. Todos os confrontos terminaram com um acordo favorável à Islândia. Em 1991, o Partido da Independência liderado por David Oddsson colocou adiante políticas de livre mercado, privatizando uma série de empresas estatais, e em 1994, com a entrada do país para o espaço econômico europeu, a estabilidade econômica aumentou e a inflação que era crônica no país foi drasticamente reduzida. Nos anos seguintes, as políticas de livre mercado continuaram e o crescimento econômico foi considerável, com uma média de cerca de 4% ao ano. Em 2004, David Oddsson deixou o cargo e foi substituído por Halldór Asgrímsson, que já em 2006 foi substituído por Geir Haarde. Em março desse ano, os Estados Unidos anunciaram a retirada da maior parte da Força de Defesa da Islândia. Em 12 de agosto, os últimos 4 caças deixaram o espaço aéreo islandês e, em setembro, a base aérea de Keflavik foi fechada. Em outubro de 2008, o sistema bancário islandês entrou em colapso e levou a Islândia a pedir grandes empréstimos ao Fundo Monetário Internacional e países amigos. Protestos generalizados resultaram na demissão de Haarde, que foi substituída em 1º de fevereiro pela social-democrata Johanna Sigurdardóttir. Durante o governo de Johanna, a economia da Islândia se estabilizou e cresceu, mas muitos islandeses continuaram insatisfeitos com a economia do país e as políticas de austeridade do governo. Em 1º de setembro de 2016, Guðni Jóhannesson se tornou o novo presidente da Islândia, e em 30 de novembro de 2017, Katrín Jakobsdóttir se tornou a nova primeira-ministra. Nas eleições presidenciais de 2020, Guðni Jóhannesson foi reeleito com a maioria esmagadora dos votos, e após as eleições parlamentares de 2021, Katrín Jakobsdóttir também foi reeleita e o novo governo se manteve como o governo anterior. Atualmente, a Islândia possui uma economia fortemente dependente da pesca, mas essa dependência foi drasticamente reduzida entre a década de 1960 e os dias atuais. A Islândia possui uma economia de mercado com impostos relativamente baixos em comparação com outros países da OCDE. O país possui o 10º maior PIB nominal per capita do mundo, com aproximadamente $75 mil. Até o início do século XX, a Islândia era um país bastante pobre, mas hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo.
A Islândia ocupa uma posição elevada nos índices de qualidade de vida, educação, proteção das liberdades civis, transparência governamental e liberdade econômica. O IDH da Islândia é de 0,959, o que é considerado muito alto, sendo o terceiro maior IDH do mundo. E essa é a história da Islândia, esse belíssimo país nórdico que, além de altamente desenvolvido, também é considerado uma das economias mais verdes do mundo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.